em mais um capítulo sobre heróis da fé. Hoje vamos falar sobre Moisés. Moisés, ele pode ocupar um capítulo inteiro, um mês inteiro de coisas tão grandiosas que aconteceram. Então, Paulo diz o seguinte no capítulo 11 de Hebreus: pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. A história de Moisés, ela é fantástica. A história de Moisés começa com a mãe pegando alguns ramos e fazendo uma pequena embarcação, porque na verdade não era só um bercinho, era uma embarcação, sobrevivendo o Rio Nilo. Ele cresceu, se tornou um homem forte, filho de Faraó. Ele se tornou também aquele que fugiu porque ele estava ameaçado de morte. Ao ser pastor por 40 anos, agora ele encontra uma outra sarça ardente e fala com Deus. E Deus fala para ele: tire o seu sapato, porque a terra onde você pisa é uma terra sagrada. E nesse primeiro encontro com Deus, ele fala assim: quem sou eu para poder realmente salvar o povo do Egito, de uma nação tão forte como os egípcios? Então Moisés começa nessa caminhada dele, ao ver as suas limitações, mas com fé que Deus, ele pode todas as coisas. E se Jesus disse: eu vou livrar o meu povo, e ele confiou. E assim passaram a primeira, a segunda, a 10ª praga, e finalmente chegou o dia da Páscoa, e agora morrem os filhos primogênitos, e eles finalmente estão saindo, depois de 400 anos, ali como escravos, na terra do Egito. E Moisés, ele sai dali com o povo e encontra agora o mar, de um lado o mar, de um lado os egípcios. E onde é que está a fé desse homem? E as pessoas falando: ué, mas você tirou a gente lá para vir morrer aqui? O que está acontecendo? Qual que é o seu plano? E mais uma vez Moisés ora, intercede, o mar abre e ele passa em terra seca. Mas não acabou as provações de Moisés. Agora, com 2 milhões de pessoas, ele está vivendo numa barraca no meio do deserto. Situações horrorosas, porque era muito calor durante o dia, muito frio durante a noite, onde as pessoas comem, onde as pessoas dormem, como elas tomam água, e assim passa o povo de Israel ali com Moisés 40 anos. A história de Moisés é um dos maiores marcos de fé, paciência, persistência e resiliência que o ser humano é capaz. E Deus, mesmo não permitindo que ele entrasse em Canaã, ele foi para Canaã celestial. Qual é a mensagem para hoje quando nós vemos a vida de Moisés? Tantas coisas aconteceram na vida dele. Eu falo para vocês que a vida de Moisés, ela foi marcada por dificuldades e persistência. Muitas vezes você liderando pessoas, pode ser a sua família, pode ser a sua igreja, pode ser a sua empresa, você encontra crítica, você encontra desafios estratégicos de como levar essas pessoas para o objetivo final. Como se dividir em tantos grupos para alcançar o objetivo planejado. Você olha para a sua igreja e fala: como é que eu posso liderar para que o evangelho seja pregado? Como eu posso liderar a minha família e os meus filhos para que eles conheçam a Deus no meio desse mundo tecnológico? São tantos os desafios. E uma coisa Moisés ele fez, e fez muitas vezes: ele orou. A oração de Moisés, intercedendo por cada falha, por cada problema, por cada desafio, desavença ou descrença daquele povo. Moisés orou. Moisés orou quando eles estavam indo conhecer Canaã. Moisés orou quando as pessoas estavam ali servindo a um bezerro. Moisés orou quando eles pediam carne. Moisés orou quando pediam água. Onde que estava a força de Moisés? Moisés, ele fez de Jesus o seu grande amigo, o seu grande companheiro.
Moisés, ele sabia que a sabedoria só poderia vir de alguém maior e mais forte do que ele. E por isso ele orou. Se você acha que a sua família tem dificuldades, a sua empresa, a sua igreja, existe uma solução: a oração. A oração, ela pode muito. A oração é quando Moisés, ele conversa com Jesus e pede força, pede sabedoria, pede discernimento em tantas as situações, e Jesus foi falando com ele. Hoje você vai comer, é assim que vai ser feito a tenda do sacrifício, é assim que eu vou habitar entre você, é assim que você vai comer. Não coma essa comida, coma da outra comida. Deixe que as mulheres tenham essa atitude, deixa que os homens tenham elas. As tábuas dos 10 mandamentos foram dadas para Moisés. Moisés precisava de muita sabedoria. Como lidar com 2 milhões de pessoas? Porque existem alguns estudos que falam, eles contavam homens, mas sobre os idosos, sobre as crianças, sobre as mulheres, sobre os animais, todo um povo de 12 tribos, 400 anos, quantas gerações estavam ali para Moisés. E Moisés, conversando com Deus, precisava dessa sabedoria. Ore hoje, ore amanhã, ore depois de amanhã. Ore sempre. Jesus é o único que é capaz de nos dar o discernimento. Jesus é o único capaz de nos mostrar o caminho. Moisés foi um homem de extrema paciência. Eles falam que Jó é um homem de grande paciência, mas eu imagino Moisés. Moisés, ele tinha muita paciência. Moisés, ele tinha o discernimento. Moisés foi usado por Deus. Moisés intercedeu pelas pessoas. Existe um grande herói, e esse herói é Moisés. Moisés é conhecido na cultura judaica como um dos grandes nomes que já foram relatados na história. E hoje Moisés, ele habita com Jesus, graças a Deus, pela sua constante confiança. Você também quer habitar com Deus. Você quer também receber a promessa. Faça como Moisés, ore. Ore hoje, ore amanhã, ore sempre. Ore antes de começar, ore quando terminar, ore quando você se levantar, ore ao dormir. Nós precisamos de Deus na nossa vida, nós precisamos da sua orientação, do seu caminho, do seu discernimento e sabedoria para saber o que fazer. Como Moisés, seja um grande herói da fé e ore sempre.